TV KF Interativa, programa Tema Livre hoje, fazendo a visita aqui ao promotor de justiça Jorge Cássio Tiosso Abudo, ele que é promotor da primeira vara da promotoria de Costa Rica. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo a esse bate-papo. Ô Claudinei, muito boa tarde. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o espaço que me é proporcionado por esse novo veículo de comunicação aqui em Costa Rica. Quero parabenizar a cidade por mais esse veículo de comunicação que pude conhecer enquanto estava ainda lá em Taquaritinga e venho acompanhando sistematicamente as entrevistas que estão sendo ministradas aqui por esse veículo de comunicação, e quero agradecer o espaço que está sendo hoje franqueado ao Ministério Público para o esclarecimento de algumas questões aqui referentes ao trabalho que a gente vem desenvolvendo durante a pandemia. E tem para mim que nós não conseguiremos esgotar os temas aqui hoje. É bem longo, né, doutor? Isso, mas se não for possível, na próxima semana, nos dias que estão por vir aí, nós trabalharemos mais temas aí com a comunidade. Com certeza. Eu quero pedir a sua licença, pedir a permissão do nosso público agora. E eu gostaria aqui, em nome da nossa população de Costa Rica, doutor Jorge, os nossos pêsames pela perca, né, de uma pessoa muito querida, de Taquaritinga, que perdeu uma pessoa muito querida no último dia 18 do mês passado, o senhor Hermildo Tiosso, uma das pessoas mais exemplares que aquela cidade conheceu. E nos altos dos seus 95 anos, taquaritinguense, Hermildo Tiosso foi uma daquelas pessoas imprescindíveis da sociedade onde ele vivia. Entre outras atividades lá que ele exercia, né? Ele foi alfaiate daquela cidade, comerciante de veículos, contador, administrador, corretor de algodão, de grãos, agricultor e foi político também. Hermildo Tiosso, né? Ele sabia, doutor, da energia que ele colocava em tudo que ele fazia. Tanto é que a combinação foi essencial para que ele dirigisse com muita inteligência por várias vezes a loja maçônica Líbero Badaró e a Santa Casa por diversas vezes. Então, receba nossos pêsames aqui da população de Costa Rica, né, pelo seu vô que partiu. Nossa, Claudinei, eu não esperava essa homenagem, estou até sentido, emocionado. O senhor merece. Com esse reconhecimento do meu avô. Esse não tem sido um ano fácil para mim, para minha família. Eu perdi o meu pai já no dia 20 de janeiro, uma pessoa extremamente importante para mim, e agora, infelizmente, no último dia 18 de junho, o falecimento de meu avô, outra pessoa extremamente importante para mim. E também tenho a minha avó, a esposa dele, com 96 anos, também na iminência de falecer. Então, realmente, tem sido um ano difícil, de enfrentamento social para todas as pessoas, para todo mundo, e em particular, nesse aspecto para mim, pela perda de pessoas tão importantes na minha vida. Eu quero agradecer de coração mesmo essa homenagem singela que está sendo feita aqui para o meu avô, por essa pessoa, pelo reconhecimento dessa pessoa que ele foi lá na sociedade taquaritinguense, e externar os integrantes aí da direção da KF Interativa o meu sentimento de gratidão e o meu respeito. Muito obrigado. Tem que agradecer não, doutor Jorge. Dia 3 de fevereiro de 2011, doutor Jorge assumia aqui a primeira promotoria de Costa Rica. E, desde já, doutor, nós queremos parabenizá-lo também. Como diz, é de raízes, né? Pessoas boas, pessoas exemplares, e não deixa de ser diferente com o senhor, né? Que Deus possa abençoar muito o seu trabalho aqui nessa cidade. E eu quero começar o nosso bate-papo hoje lhe fazendo uma pergunta, doutor. Mulheres em situação de violência, infelizmente, doutor, tem sido uma realidade em todo o Brasil em tempos de pandemia. E vem aí, né, uma campanha de violência doméstica, do feminicídio também. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor como que vai ser esse projeto, essa campanha, Projeto Sinal Vermelho. Do que se trata, doutor? Ótimo. Claudinei, antes de eu fazer breves comentários a respeito desse projeto, que é um projeto do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
que me foi repassado de uma maneira muito superficial pelo Dr. Francisco Sôlima da Primeira Vara aqui, e que nós teremos um encontro marcado na próxima quinta-feira para poder esmiuçar isso melhor, eu quero dizer o seguinte, que realmente nós estamos padecendo de um mal como um efeito, penso eu, reflexo dessa medida de isolamento social decorrente da pandemia. A violência doméstica realmente explodiu. Não só aqui em Costa Rica, como a gente vem acompanhando com casos sucessivos e recorrentes aí de feminicídios consumados e tentados, como também em todo o Brasil. Venho essa semana lá da região da minha terra natal, que é o entorno de Ribeirão Preto, Araraquara, Sertãozinho, onde casos de feminicídio também estão ocorrendo. E por conta disso, dessa constatação infeliz que nós temos enfrentado, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público vêm editando atos para o enfrentamento dessa questão. Então, antes de eu adentrar nesse enfrentamento da questão por parte desses Conselhos Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, quero dizer rapidamente sobre o projeto Sinal Vermelho, que será trabalhado a semana que vem. Pelo pouco que me foi passado pelo Dr. Francisco, é um projeto que se desenvolve em parceria com farmácias aqui do município, em que a mulher se apresenta de uma maneira a mais discreta possível, traçando um X vermelho em sua mão, na palma de sua mão, levanta e mostra para o atendente da farmácia. E, a partir daí, o atendente vai estar capacitado para fazer a comunicação da rede de proteção, que é a delegacia de polícia, assistência social do município, para que essa mulher seja protegida da melhor maneira possível. Mas o tema será melhor trabalhado e elaborado nessa reunião virtual que nós teremos, de que você irá participar. CAEF Interativa não vai ficar de fora dessa luta, viu, doutor? Ótimo. Nós participaremos aqui por parte do Ministério Público desse encontro, dessa reunião virtual, que será intermediado pelo Dr. Francisco Sôlima, da Primeira Vara, mas que terá por coordenador, que tem como coordenadora a doutora Helena, lá de Campo Grande, que era juíza de Coxim e que hoje está em Campo Grande coordenando esse trabalho bonito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e que doravante será implementado aqui em Costa Rica. Prosseguindo, nessa medida do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, para o enfrentamento dessa questão da violência contra a mulher, eu quero também implementar, em parceria com o delegado de polícia, o Dr. Gustavo, e com o CREAS aqui do município, um formulário que foi criado por força dessa resolução conjunta das duas instituições, CNJ e CNMP, que avalia, que aquilata qual é o grau de risco que aquela mulher que procura a delegacia de polícia ou o Ministério Público ou mesmo o Poder Judiciário para relatar uma agressão, uma violência doméstica. Esse formulário vai ser preenchido por um profissional capacitado ou pela própria vítima, na falta dele, e com base nele será avaliado qual o risco, a iminência de uma agressão maior por parte dessa mulher. Então, só entendendo, quando se fala num formulário que está sendo criado, né, para facilitar as informações, eu creio que isso vai dar mais uma transparência, doutor, até mesmo num atendimento a essa mulher, seja na delegacia, seja por uma assistente social, ela poderá contar detalhes que está acontecendo e, baseado nisso, que vai ser tomado medidas, talvez imediatas, mais drásticas, até mais drásticas do que as medidas de proteção previstas pela Lei Maria da Penha, a exemplo de uma decretação de prisão preventiva. O formulário, ele é composto de duas partes, uma parte objetiva e uma parte subjetiva, e esse profissional com quem eu pretendo travar contato, do CREAS e também com o delegado, ele irá preencher a identificação das partes, da pessoa, do agressor, da vítima, o fato em si, as características do agressor, as características da vítima, e ao final, depois de respondidas todas essas questões, o profissional da área vai aquilatar, vai emitir um juízo de valor a respeito do grau de risco a que aquela vítima de violência doméstica está sujeita. Isso será anexado no pedido de medidas de proteção e também no auto de prisão em flagrante ou no inquérito policial, para que nós, operadores do direito, tomemos atitudes mais drásticas do que as já previstas pela Lei Maria da Penha.
O senhor falando nisso, a gente não pode esquecer jamais do último feminicídio que aconteceu em Costa Rica. Talvez se já tivesse essa ficha na primeira denúncia, talvez aquele agressor que quase decepou, né, os membros superiores da vítima, talvez estaria na cadeia antes de tomar essa atitude que ele tomou. Exato, Claudinei. Nesse caso em específico, o histórico de agressões já vinha sendo enfrentado por parte aqui do Poder Judiciário, tendo em vista que as agressões que antecederam esse ato extremo já eram objeto de uma decretação de prisão preventiva por parte do Dr. Francisco Soliman, aqui da Primeira Vara. No dia 27 de maio, já havia decretação da prisão preventiva desse cidadão, mas ele estava foragido da cidade e não houve o cumprimento da medida. Ele retornou e praticou esse ato extremo aí. Hoje ele se encontra preso, salvo engano foi preso numa cidade de Tocantins e já está sendo providenciado o seu traslado aqui. Aproveito o ensejo para discorrer sucintamente sobre os 3 últimos casos de feminicídio que aconteceram aqui em Costa Rica. Inicialmente aquele que aconteceu no início do mês de maio, salvo engano, em que o agressor, atencionando a ex-companheira, visando a ex-companheira, acabou ceifando a vítima, a vida da sogra. Vitimou a esposa e, em seguida, cometeu o suicídio. Nessa situação, um inquérito é instaurado para apurar como morte a esclarecer, mas tudo leva a crer que será arquivado por conta do suicídio do agressor. Já com relação ao fato do feminicídio praticado, salvo engano, no fim do mês de maio, em que figura, não tecerei nomes em respeito às vítimas, o agressor já encontra-se preso, denunciado, com denúncia recebida e citado para ofertar a sua defesa preliminar no processo que já está devidamente instaurado. E, ao final, esse que nós acabamos de mencionar, em que o agressor encontra-se detido, salvo engano, numa cidade lá do Tocantins, e que já está sendo providenciado pela Polinter o seu traslado aqui para Costa Rica. E em breve sua denúncia será ofertada. Doutor Diógenes, como que fica a questão do júri virtual? O Ministério Público volta à ativa, não volta? Se volta, como que vai ser? Vai ter presença de público, não vai? Exatamente, Claudinei. Nós temos aqui uma orientação, uma nota técnica, na verdade, da CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Desde o mês de março deste ano, os júris estão sendo evitados ao máximo. Portanto, nós estamos há 3 meses sem realização de júri, à exceção de réus presos em casos pontuais. Tudo com vistas à preservação da saúde pública das pessoas envolvidas no julgamento. Entendo. Só que, passados esses 3 meses e sem o vislumbre de uma situação de melhora, nós precisamos conciliar um princípio do processo, que é uma garantia constitucional do preso, que é a razoável duração do processo. E a pessoa que se encontra detida tem que ter um desfecho da sua situação. Então, por conta disso, essa nota técnica do CONAMP, que quero crer que tenha sido elaborada em parceria com o Poder Judiciário também, prevê 2 situações de realização de júri. Júri virtual, por meio de videoconferência, e o júri presencial. Na hipótese de júri virtual, que eu acho difícil emplacar, muito difícil, porque ele autoriza que o defensor faça a defesa do seu gabinete, que o promotor faça o seu debate oral, a sua manifestação oral do seu gabinete, e que os jurados apenas permaneçam em plenário junto do juiz. Eu acho de difícil implementação, desfiguraria o instituto do júri, em que impera o contato olho no olho, em que impera essa imediatidade entre as pessoas responsáveis pelo julgamento. Então, apesar da previsão do júri virtual, em que se franqueia a acusação e defesa, a sustentação de suas teses de seus gabinetes, tenho para mim que isso não é factível. Até porque o defensor, o promotor, quando vai apresentar, né, as provas do acontecido, vai apresentar para quem essas provas, né? Exato. Para a câmera. Exato, então, exato. E nós não teremos o contato visual, a imediatidade com o julgador, que é o jurado. Então, essa primeira parte da previsão do júri por videoconferência, eu reputo de difícil implementação. Em contrapartida, a CONAMP
prevê a situação de júri presencial, sessões presenciais do Tribunal do Júri. Nessa situação de júri presencial, em que se farão presentes também os jurados, promotor, juiz, defensor, advogado, nós teremos que partir para o sacrifício, diria, para a mitigação, para a atenuação de um pilar do julgamento pelo Tribunal do Júri, que é a publicidade. O que significa isso? O acesso ao julgamento presencial será de sobremaneira reduzido. Talvez só a família? Pela previsão aqui da CONAMP, apenas 2 integrantes das famílias de acusado e vítima, se estiver viva, e a plateia ocupada pelos senhores jurados. Então, imaginemos a hipótese do júri aqui, do salão do júri aqui de Costa Rica. Onde a plateia ficarão os jurados, com distanciamento que viabilize a realização, um distanciamento um do outro que viabilize a realização da sessão plenária, que se estende por 4, 5, 6 horas. Além disso, na eventualidade de se franquear o acesso de familiares da vítima ou do réu, essas pessoas também ficarão distanciadas dos jurados. No local, promotor, juiz e defensor devidamente distanciados uns dos outros. Todos usando máscaras, todos passando álcool gel o tempo todo em suas mãos. Todas as medidas de profilaxia e asepsia têm que ser adotadas durante o julgamento. Então será um trabalho extenuante, porque a gente sabe que só de ficar com a máscara sem falar já deixa a gente um tanto quanto incomodado, que dirá 2 horas falando com uma máscara no rosto, com o calor que emana de um julgamento pelo Tribunal do Júri. Mas é preciso que partamos para esta solução intermediária para que o jurado não permaneça anos a fio ou meses a fio no aguardo do seu julgamento. Nós temos, por um lado, o princípio da publicidade, que vai ser mitigado, que vai ser reduzido, mas nós temos também um outro postulado, uma garantia do acusado de que ele seja julgado dentro de um prazo razoável. É preciso que se ache um ponto médio para que a gente concilie esses 2 valores e leve o acusado a julgamento. Há uma resposta. Isso. Acontece, já tem data marcada para esse júri, doutor, de algum júri? Nós temos aqui uma situação de um caso emblemático, que foi aquele feminicídio que ocorreu no entorno da pizzaria, saindo lá do Daniel Água na Boca, em frente à pizzaria Água na Boca, em que ele seria realizado já no dia 4 de junho, por ocasião da entrevista que você fez com o Dr. Francisco, acho que, salvo engano, no dia 1º de julho. 3 dias depois, o júri seria realizado para o julgamento daquele acusado. Mas, por conta de um pedido da defesa, que invocou a pandemia, com razão, não tiro razão da defesa, para que medidas de sanidade, de higienização, do ambiente, cuidado, né, para todos os cuidados fossem tomados, esse júri foi adiado para o dia 17 de agosto. Então, no dia 17 de agosto, se nada mudar doravante, teremos o julgamento desse acusado. Nesse formato, nessa formatação que está sendo preconizada e que será melhor trabalhada com o Poder Judiciário, para que todas as medidas de respeito à saúde dos jurados e dos operadores do direito sejam resguardadas. O senhor sabe que esse júri seria um júri muito aguardado pela população de Costa Rica, que levou mais de 3.000 mulheres para a rua. Vou lhe fazer uma pergunta agora aqui como imprensa e como possibilidade. Pois não. No dia do julgamento desse cidadão, há possibilidade de uma transmissão por alguma mídia para a população acompanhar? O ato, a orientação, a nota técnica da CONAMP prevê essa possibilidade de transmissão em tempo real do julgamento para as redes sociais, mas isso depende do Tribunal de Justiça proporcionar os meios técnicos para que isso seja implementado. E a CONAMP também depende, óbvio, do presidente do ato, que é o Tribunal de Justiça, para fazer essa medida virar realidade. Eu vou fazer outra pergunta. Dependemos de questões de ordem técnica. Eu vou fazer outra pergunta agora. Essa eu entendi. O senhor me respondeu fez uma resposta, mas eu quero baseado na imprensa que não seja daqui de dentro. Pois não. De uma imprensa de fora vir com seus instrumentos e tal e transmitir. Isso que eu queria saber.
Aí já a questão de presença, né? Vai ficar a cargo do juiz presidente do julgamento, no caso o Dr. Francisco ou o Dr. Marcos, quem estiver à frente do tribunal do júri nesse dia, permitir ou não a transmissão, mas sempre preservando a saúde dos envolvidos no ato. Claro, todo mundo, né? É isso. Muito bem, estamos falando aqui com um promotor de justiça aqui, da primeira comarca de Costa Rica, Dr. Jorge Cássio Tiosso Abud. Eu quero mudar um pouquinho de tema agora, doutor. Quero falar agora sobre escola da rede privada de ensino. Nós sabemos que no estado, Campo Grande, por exemplo, está um bate-boca, nós poderíamos dizer, de sindicato, com escolas, está um se volta, não volta. Qual que é a orientação do Ministério Público aí a respeito disso? Claudinei, antes de discorrer sobre isso, eu preciso deixar claro para a população que nós do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul temos à frente, como pauta de atuação, uma força-tarefa, que é encabeçada pela colega doutora Ana Cristina Dias, lá em Campo Grande. Ela coordena as ações de enfrentamento da pandemia do Ministério Público em todo o Estado. Então, a gente procura, cada um em sua comarca, agir em sintonia com o que está sendo preconizado por essa força-tarefa lá em Campo Grande, sob a coordenação da colega Ana Cristina Dias, que foi nomeada pelo então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Passos, e mantida na função pelo atual PGJ, que é o Dr. Alexandre Magno Benites de Lacerda. Pois bem, essa questão da rede privada de ensino, lá em Campo Grande, nós constatamos que existe uma pressão muito grande por parte das escolas da rede privada de ensino para o retorno das aulas presenciais. Óbvio que por força também dos pais de alunos que pressionam por uma redução no valor das mensalidades, tendo em conta que as aulas já não são mais ministradas presencialmente. Então existe uma cadeia de pressões que chegam até o administrador público. No caso, o prefeito lá de Campo Grande, Marcos Trade, que foi procurado provavelmente pelo presidente do Sindicato das Escolas Particulares lá de Campo Grande para a reabertura das aulas presenciais. Muito bem, o Ministério Público foi acionado, e essa força-tarefa presidida pela colega foi acionada, a promotora da infância, a colega doutora Vera Bogalho, e a promotora da saúde, a Filomena, participaram de uma reunião que foi realizada no dia 24 de junho, lá no auditório do Ministério Público, da PGJ, lá em Campo Grande, onde participaram essas 3 promotoras, o prefeito, Marcos Trade, o secretário de Saúde, Dr. José Mauro Filho, e o presidente da Associação das Entidades da Rede Privada de Ensino. O nome dele... Agora, Lúcio Rodrigues Neto. Muito bem. Nesse encontro, o presidente da rede privada de ensino gostaria que o prefeito o autorizasse ao retorno das aulas presenciais. Mas o secretário de Saúde fez uso da palavra, mostrou que nesse dia, 24 de junho, com dados concretos, no mês de junho, o número de casos de Covid em Campo Grande foi 3 vezes superior aos constatados no mês de maio, e que quase 70% dos leitos de UTI de Campo Grande estão ocupados por conta da pandemia. Dizendo, contra fatos não há argumentos. Exato. Diante desses dados que foram ministrados pelo secretário de Saúde, houve, por óbvio, um acenamento por parte das promotoras da infância, da saúde e pela coordenadora, no sentido de não recomendar o retorno às aulas presenciais, ainda que na rede privada, e por conta dessa propensão, desse direcionamento por parte do Ministério Público, o prefeito Marcos Trade também entendeu, houve por bem, não autorizar o retorno das aulas presenciais na rede privada de ensino, porque até onde nós sabemos, na rede municipal e na rede estadual estão suspensas. Pois bem, o presidente do sindicato pediu uma data em perspectiva para que o retorno das aulas presenciais seja levado a efeito, e foi assinalado o dia 27 de julho para que retorne, mas a depender de como evolui a pandemia. Então, no dia 14 de julho, um novo encontro está marcado lá no auditório da PGJ, entre essas autoridades,
essas 3 colegas promotoras, o presidente do sindicato, o prefeito municipal e o secretário da saúde, para que eles avalorem como está sendo a evolução da pandemia e decidam se permanecem com as aulas suspensas na rede privada ou se autorizam as aulas presenciais. Até porque a rede de ensino federal já bateu o martelo, que é só dezembro que vai talvez que se volte presencial. Né? Sim, é isso. Então, estamos aí. Muito bem. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui para fazer para o senhor aqui. Eu gostaria da sua compreensão, né, baseado aí na lei, né, Federal 13.982 de 2020, que sobre a lista de auxílio emergencial. A orientação do COAST do Patrimônio Público e do Ministério Público Federal, né, com atribuições da Procuradoria da República e da CGU. Exato. O que o senhor pode falar para a gente a respeito, né, desse auxílio? Muito bem, Claudinei. Esse assunto é palpitante. Tão logo foi divulgada a lista das pessoas que fizeram os seus cadastros para o recebimento desse benefício, gerou-se, por óbvio, uma certa celeuma no seio de cada comunidade. Isso não só em Costa Rica, como na minha terra natal, como em todas as cidades, em que, óbvio, com a divulgação dos dados, as pessoas correm os olhos naquela lista e veem, olha, essa daqui não deveria ter pedido, essa aqui não precisa disso, não precisa daquilo. Recebi algumas denúncias no meu celular por meio de WhatsApp e dei o devido encaminhamento e orientação, que é o que eu quero hoje, por meio do veículo de comunicação aqui, a KF Interativa, Tema Livre, fazer para alcançar o maior número de pessoas possível. E é por isso que nós estamos aqui com o Dr. Jorge, lembrando bem que o Dr. Jorge é que pediu a presença da imprensa para que ele pudesse passar isso. De maneira nenhuma, a imprensa o procurou para trazer isso aí. Pois bem, o que seria a questão do auxílio emergencial? Um benefício que foi criado pelo governo federal por força da Lei 13.982, que prevê o pagamento da importância de R$ 600 para um grupo de pessoas que é definido pela lei, pela legislação, por essa lei, por esse diploma legal, e que é custeado 100% com recursos da União. Esse grupo de pessoas, ele foi divulgado no momento que foi publicado esse benefício, doutor? Olha, eu confesso para você que eu fui estudar o auxílio emergencial assim que a celeuma foi gerada por conta das denúncias de indevida percepção do benefício. Mas o benefício, ele é muito bem esmiuçado no site da Caixa Econômica Federal. Então basta que o cidadão entre no Google, que é o site universal de procuras, e digite auxílio emergencial. Basta digitar auxílio emergencial. Digitando auxílio emergencial, ele já vai direcionar para o site da Caixa e aqui nós teremos as diretrizes traçadas de quem pode e de quem não pode receber. Então já estava lá. Acredito que sim. Porque eu acionei o sistema tão logo as denúncias começaram a pipocar em torno do tema. Muito bem, lá está explicado a quem se destina e o que ele é. Por conta dessa chuva de denúncias que começaram a enxurrada de denúncias que começaram a afluir para o Ministério Público Estadual, o coordenador do Núcleo do Patrimônio Público do Ministério Público Estadual, que é o Dr. Antônio Ciufi Neto, de pronto já falou que essa matéria não é da tutela do Ministério Público Estadual, porque a verba é com recursos 100% da União e, como tal, deve ser fiscalizado pela Controladoria Geral da União, pela CGU e pelo Ministério Público Federal. Mas procurou pelo Procurador da República em Campo Grande, o Dr. Marcos Nasser, para travar entendimentos e colocar-se à disposição para eventuais ações conjuntas. Nesse encontro foi ratificado que, de fato, é uma atribuição do Ministério Público Federal e da CGU a fiscalização da percepção desse benefício. Foi entregue uma orientação, que é a de número 42, do Ministério Público Federal, que orienta os procuradores da República, ou seja, os integrantes do Ministério Público Federal, sobre como enfrentar esse tema, essa questão do recebimento indevido do auxílio emergencial, e foi colocado um parecer do Tribunal de Contas da União sobre o que deve e o não deve ser feito.
o que as pessoas que fazem e não fazem jus ao benefício. Só um parênteses, doutor. Deixando bem claro, então, que a responsabilidade de fiscalização desse benefício cabe ao Ministério Público Federal. Exatamente. E a Controladoria Geral da União. Porque bem os recursos são 100% da União. Não existe a intermediação do repasse desse benefício por parte de nenhum ente da administração pública estadual e municipal. É uma relação jurídica que se instaura entre o cidadão e o governo federal. E deixando claro, então, não adianta vir com enxurrada de denúncia aqui para cima do doutor Jorge. Mas nós do Ministério Público temos que fazer a orientação para o cidadão para que ele chegue aos canais devidos e adequados para a formulação, por exemplo, de denúncias, que é o que eu vou procurar fazer agora. O que o TCU pede para que nós façamos? Que o cidadão, porque a gente replique para o cidadão o que a gente chama de controle social. O que é o controle social? É o cidadão controlando a administração pública. Como? Pelos canais que estão abertos para diálogo, para recepção de denúncias e para que o diálogo seja estabelecido e que as autoridades responsáveis pela fiscalização cheguem até aos supostos infratores. E que bom, doutor, se todo mundo usasse essas ferramentas, né? Exato. Talvez então, seria menos hoje, como diz, os desvios, né? Exato. O que eu gostaria, então, hoje de apresentar para a população de Costa Rica, que tenha, porventura, suspeitado ou desconfiado do recebimento do valor por parte de alguém que eles reputem indevido, para que eles se valham do controle social, se valham dos meios que hoje estão à mão, lancem mão dos expedientes que estão ao alcance da imensa maioria da população. O que é isso? Quem acha que uma pessoa que figura com o seu nome na lista não deveria estar recebendo aquele benefício, deve acessar no Google também, um site que chama fala.br da CGU. Digitou lá, já vai aparecer. Digita fala.br CGU. Vai entrar, depois eu vou fazer uma demonstração aqui para a gente gravar, vai entrar um link, um site, onde o cidadão vai clicar num ícone vermelho que está escrito denúncia. Ele não precisa se identificar. Se ele quiser fazer uma denúncia anônima, existe um campo específico para isso, para que ele formule a denúncia. Ele vai descrever lá o assunto e tem 8.000 caracteres para que ele escreva aquilo que ele reputa indevido, inadequado ou impertinente. E vai lá encaminhar a sua denúncia para que os órgãos de persecução, os órgãos de controle, que é a CGU, o Ministério Público Federal, tenham condições de avaliar aquele caso em específico que está sendo denunciado. Por que digo isso? Porque, veja você, essas listas são enormes, elas são imensas. Não há condições físicas e humanas para que um procurador da República ou um auditor da CGU corra o olho em cada um desses nomes e tenha a desconfiança de que está sendo pago ou não indevidamente. Óbvio que existem filtros que podem ser cruzados, como declaração de imposto de renda, mas nada melhor do que uma denúncia pontual a respeito daquele nome para que essas autoridades possam trabalhar em cima desses nomes. Toma já providência em cima disso. Exato. Então, para você que está nos acompanhando, ficou fácil agora, né? Tanto para denúncia como para reclamação também. Para você que ainda não recebeu, não conseguiu receber o seu auxílio, né? É a hora de entrar nesse site também e colocar a justificativa lá, né, doutor? Exato. É para reclamações também. Reclamações. Ela tem denúncias, ela tem reclamações, ela tem elogios, ela tem uma série de ícones. Esse caso em específico da celeuma que foi gerada, ele tem que ser depositado no denúncias. Se a pessoa ainda não recebeu e entende merecedora do benefício, vai lá na reclamação. Chama Fala BR da CGU. Doutor, e quem, por exemplo, recebeu? Talvez por uma infantilidade, talvez colocou o nome lá e saiu o dinheiro. Exato. Ele queira devolver. Há uma brecha para isso? Exato, como que ele pode fazer? Eu não tive acesso ao aplicativo. Quem fez o cadastro tem acesso ao aplicativo. E ao que me consta, no próprio aplicativo em que houve o cadastro, parece-me que foi aberto um campo para a pessoa espontaneamente se entender, depois de avaliar os critérios aqui, que recebeu indevidamente, fazer a devolução. Ou não sacar se o dinheiro estiver depositado. Faz o comunicado de que se enganou e de que recebeu, foi depositado indevidamente e que abre mão e que renuncia daquele dinheiro que foi depositado em sua conta. Para que tudo fique certinho. Exato, exato. Na boa. Exato. Muito bem. Nós estamos falando com
promotor de justiça aqui de Costa Rica, da primeira vara de Costa Rica, Dr. Jorge Cássio Tiosso Abud, e agora eu quero entrar também num outro assunto aqui, Covid-19, providência dos gestores públicos. O Ministério Público, a Promotoria de Costa Rica, ela tem poder, doutor Jorge, de atuar na frente do Covid, vamos dizer, delegar algumas ações ou não? Ou é só o município? Exato, Claudinei. Foi muito importante a gente conversar esse assunto também, porque ele guarda a relação com o que nós acabamos de falar sobre a rede privada de ensino. O que acontece? Tão logo iniciou esse período de quarentena e as medidas de enfrentamento da pandemia, o Conselho Nacional do Ministério Público detectou que estava havendo uma atuação muito dispar de promotores de um determinado estado ou de uma determinada cidade. Então, com vistas a uniformizar a atuação do Ministério Público brasileiro, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma recomendação, que é a recomendação conjunta número 2, do dia 19 de junho de 2020. Ela é recentíssima, ela tem 20 dias, nem isso, ela tem 15 dias, para que nós, do Ministério Público brasileiro, trabalhemos em sintonia e coesão, e que cada um respeite a atribuição do seu colega do Parquê Nacional. A exemplo dessa questão do auxílio emergencial. Nós, do Ministério Público, não detemos atribuição para poder investigar esse tipo de suposta fraude que está sendo praticada. Isso é uma matéria afeta ao Ministério Público Federal, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º dessa recomendação. Nós, do Ministério Público Estadual, temos poder de investigação com relação aos atos que forem editados pelas autoridades públicas municipais e estaduais. Então, a recomendação deixa isso bem claro, para que não haja o extravasamento de atribuições entre os membros do Ministério Público brasileiro. Outra questão que também foi detectada pelo Conselho Nacional e que foi positivada nessa recomendação conjunta é a seguinte: é a de que nós, do Ministério Público brasileiro, não temos o poder de mando com relação às decisões administrativas. Isso tem que ser respeitado por parte, é uma tarefa exclusiva do administrador, do gestor público. Nós temos que assumir uma postura proativa, resolutiva e jamais a de impor posturas ao administrador público. Isso é importante. Então, essa reunião que foi, por exemplo, realizada com a Secretaria de Ensino e de Saúde, a Secretaria de Ensino lá em Campo Grande, para tratar da rede privada de ensino, as promotoras lá da Força Tarefa apenas recomendaram ao prefeito Marcos Tradi a adoção de uma determinada estratégia ou de uma determinada postura, uma decisão política. Recomendação a menos. Recomenda-se. Agora, quem assume o ônus de tomar a decisão é o gestor público. O Ministério Público não tem a tarefa de eleger as políticas públicas. A resolução é muito clara. Não incumbe ao Ministério Público a eleição de políticas públicas, atuar como agente indutor, proativo e resolutivo. Isso é importante. E quando o administrador público se deparar com uma dentre várias posições díspares ou antagônicas, como que a gente está vivenciando agora, exatamente, nós temos defensores extremos do isolamento social, nós temos defensores extremos da abertura das atividades. Isso fica a cargo do administrador público de cada local. E não cabe ao Ministério Público ingerir no sentido de feche, abre. Nós atuaremos no sentido de verificar a legalidade formal e material dos atos que são editados. Agora, a decisão, o conteúdo da decisão é do gestor público. Então, nós não podemos, por exemplo, dizer feche bar, feche atividades esportivas, feche atividades religiosas. Não, nós temos que respeitar a decisão do administrador público, que, pelo que nós vemos aqui em Costa Rica, tem sido pautadas pelo bom senso, sempre com pesquisa à população, consulta à população e tentando sempre buscar o melhor para a população. E está dando certo, né, doutor? Acredito que sim. Está dando certo.
Cada um fazendo a sua parte, né, Claudinei? A gente chega lá com certeza e vamos vencer, né? E é importante que essas medidas sejam tomadas, né, no controle desse Covid-19, para a gente poder caminhar, não ter que ter um lockdown em Costa Rica, para a gente ter que trabalhar, Exato. Pessoas trabalharem e às vezes é necessário algumas medidas, né, doutor? Exato, é isso mesmo. O caminho é esse, o Claudinei, do bom senso, da cautela, da prudência, e sempre renovando os entendimentos, porque a pandemia, a doença é desconhecida, os efeitos, o impacto. Então a gente está lidando com um inimigo que a gente não sabe qual a dimensão que ele vai alcançar. E as medidas elas têm que ser tomadas gradualmente. Ontem mesmo tivemos a prorrogação do nosso atendimento por parte dos terceirizados, prorrogado até o dia 2 de agosto. Nós estamos aqui com o menor número possível de pessoas. Vocês estão vendo aqui, nós não temos quase ninguém aqui na promotoria. Então isso vai sendo revisto a cada 15 dias, a cada uma semana, um mês, de acordo com a evolução da doença. Doutor Jorge, também vamos aqui finalizando já com nossas perguntas, e eu gostaria de perguntar sobre essa novidade, eu creio que vai ser bem-vinda, né, para esse grupo de pessoas, que são as cestas básicas Semagro vezes Latasa, para os catadores de material reciclado. Exato, Claudinei. Essa foi uma grata satisfação e surpresa que eu tive ontem, logo depois que eu conversei contigo. Eu recebi o comunicado de que um funcionário da Secretaria Estadual do Meio Ambiente estava aqui com uma caminhonete para entregar 58 cestas básicas aqui na promotoria. Olha e aí. Até então eu não sabia do que se tratava. Me deparei com um termo que ele entregou para mim, que é firmado entre o secretário estadual do Meio Ambiente, Jaime Elias Verruc, em que ele figura como donatário e como doador à empresa Latasa de reciclagem. O que é isso? Existe um grupo, que é o Grupo Recicla Brasil, que tem uma empresa lá em Paranaíba, que é a Latasa Reciclagem, que trabalha, óbvio, com material reciclável. E eles, em reconhecimento aos trabalhos que são desenvolvidos pelos catadores desse material, eles resolveram fazer uma doação de 1.000 cestas básicas para essas pessoas, por intermédio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Olha aí, que coisa boa. E com a intermediação do Ministério Público. Então, como isso foi feito? O colega do núcleo do meio ambiente lá em Campo Grande, que é o Dr. Luciano Furtado Lubé, que é um expoente nosso na área do meio ambiente, firmaram um termo em que a empresa doa 1.000 cestas básicas para esses catadores e o Ministério Público credencia esses catadores. Aqui em Costa Rica nós temos 29 catadores cadastrados no Ministério Público e a empresa doa para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que faz a entrega nas promotorias. O que está se percebendo aí é a transparência desse trabalho. Exato. Quando essas empresas têm a hombridade de procurar o Ministério Público para estar junto nesse trabalho. Exato. Não dizendo assim, não é intenções secundárias. Não, isso aqui é para ajudar o próximo. Exatamente. Foi procurado a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e é intermediado pelo Ministério Público, que assumiu o encargo de fazer a distribuição em cada promotoria do Estado. Então, esse entregador que esteve aqui ontem disse que estava vindo de Chapadão, onde deixou também uma série de cestas básicas lá para os catadores de lá, e deixou aqui 58 cestas básicas que serão endereçadas para esses 29 catadores de reciclagem aqui. Paraíso das Águas entra? Então, depois que para mim isso não era do meu conhecimento. Eu fui conhecer aqui a relação dos catadores, a quem eu quero enaltecer o trabalho, que são pessoas imprescindíveis à nossa sociedade. O trabalho desenvolvido por eles é dos mais nobres, porque mantém a nossa sociedade limpa como sempre foi, e eles são os maiores artífices e operários disso daqui. São as pessoas a que eu rendo eternas homenagens, e não conhecia essa relação aqui, que para minha surpresa 4 deles estão residindo em Paraíso das Águas e o restante aqui no centro da cidade, em bairros periféricos. Sim. E 2 na zona rural. Nós iremos tomar providências para distribuir essas 2 cestas básicas para cada catador de reciclagem, pegar os termos de entrega e prestar contas para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E deixando claro aos nossos queridos prestadores aí de catadores que reciclam,
fiquem tranquilos, porque serão contactados nas suas próprias residências. Exato. Nós temos aqui, nós só não temos o telefone, mas nós temos aqui os endereços, os CPFs, os nomes todos completos aqui, e nós iremos à busca deles para poder fazer essa entrega o mais rápido possível, porque se trata de material perecível e nós, por óbvio, nós não vamos deixar estragando aí. Parabéns mais uma vez, doutor, pelo trabalho do Ministério Público realizando esse trabalho, né? E fique tranquilo que vai chegar até você, né, a pessoa para te contactar e procurar você para poder pegar as 2 cestas básicas. É legal. Exato. Doutor Diógenes, eu gostaria de, antes de encerrar, fazer uma outra pergunta para o senhor que não está no nosso roteiro. Pois não. Eu gostaria de saber se a gente vai ter oportunidade, nos próximos dias, de estar com o senhor novamente para gravar a respeito das eleições municipais. Exato, Claudinei. Vamos sim. Nós vamos marcar um encontro o mais breve possível. A alteração do calendário eleitoral é recente, é fruto de uma emenda constitucional que foi promulgada na data de ontem pela manhã, pelo presidente do Congresso do Senado, Davi Alcolumbre. E por conta do advento dessa emenda constitucional, todo o calendário foi modificado. Com base nessa emenda constitucional, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem que promover alterações na resolução 23.606 de 2019, que define o calendário eleitoral. Então, tão logo o TSE promova essas alterações com base na emenda constitucional, eu quero marcar um encontro aqui para que a gente converse um pouco sobre eleições, sobre o que pode, o que não pode, sobre propaganda, sobre ações eleitorais. Vamos fazer um encontro específico para a gente conversar sobre eleições, quando isso estiver consolidado nessa nova resolução que o TSE vai editar, acredito que nesse final de semana. Aí, quando eu estiver com isso bem firmado, consolidado, eu vou contactar vocês para que a gente converse um pouco sobre eleições. Com certeza. Dr. Diógenes é bem cauteloso. Apesar de já ter a publicação nacional, ele quer que o TSE bata o carimbo para ele poder dizer, ó, TSE... Isso, porque nós pautamos as nossas ações na Justiça Eleitoral com base em resoluções que o TSE edita todo ano que antecede um pleito. Então, por exemplo, quando vai ter um pleito em 2020, em 2019, o TSE edita resoluções para tratar de calendário eleitoral, para tratar de propaganda eleitoral, para tratar de registro de candidatura, prestação de contas, todos os atos administrativos que levam em conta a Constituição Federal, a Lei Geral das Eleições 9.504, a Lei das Inelegibilidades. São atos que pautam a nossa atuação na Justiça Eleitoral. E esse é só mais um, que é a resolução que define o calendário eleitoral. Vou esperar que o TSE promova essas alterações, da 23.606, para que, com base nessas alterações do TSE, a gente tenha uma conversa mais abalizada, mais consolidada. Legal. Doutor Diógenes, agora uma pergunta aí que a gente está aprendendo a todo dia. Cada dia a gente aprende uma estratégia e uma definição. Pandemia para o senhor. Como que o senhor enxerga essa pandemia hoje? Claudinei, eu estou visualizando como uma nova forma de nós encararmos a vida. É uma forma de a gente mudar comportamentos, rever comportamentos. Eu tenho para mim que isso não tem que trazer uma lição. Nós temos que tirar uma lição dessa pandemia. Isso vale para o chefe de família, isso vale para o empresário, isso vale para o servidor público, que nós temos que valorizar cada vez mais, o quanto possível, a presença, o contato com as pessoas que não são queridas, que não são caras. Faz uma falta, né, doutor? Nós estamos, infelizmente, por conta dessa pandemia, privados do contato social. Isso faz muita falta para a gente. Faz 3 meses que eu estou sofrendo por não estar podendo estar aqui com as meninas que trabalham com a gente, com o fórum fazendo as audiências, aquela dinâmica, aquele roteiro de vida que a gente já tinha, isso tudo foi tirado da gente. E não só de nós, operadores do direito, mas de todo trabalhador, de todo cidadão. A hora que isso estiver superado, se Deus quiser, nós vamos conseguir superar com a chegada da vacina, que vai chegar sim, e que nós vamos vencer, muitas atitudes serão revistos. Esse trabalho remoto é inevitável. Eu tenho para mim que isso é uma realidade que a gente não vai mais poder escapar. Mas a gente tem que valorizar o contato que a gente tem com as pessoas, como esse que nós estamos tendo agora, o olho no olho, dar cada vez mais valor para a vida que a gente levava antes
e que a gente agora vai ter cada vez menos daqui para frente. É isso. Mas o que eu quero passar para a população de Costa Rica é uma mensagem de otimismo, que nós não paramos de trabalhar e que nós queremos, sim, fazer o melhor para a nossa população. O Ministério Público não para de trabalhar, o Poder Judiciário não para de trabalhar. Apesar da gente não estar todas as luzes lá no fórum ou aqui na promotoria, a gente está imerso nos processos que nos chegam. Todo dia tem manifestação para fazer, todo dia chega um ato novo para que a gente se intere e repasse para a população. Então o que a gente quer é prestar contas das nossas atividades aqui. Tá certo. TVKF Interativa, programa Tema Livre, que agradecer mais uma vez a sua paciência por nos receber, para levar essas informações à nossa comunidade. O senhor tirar o seu tempo aí para nos receber. Muito obrigado. Não, Claudinei, não é paciência não. Para a gente é uma satisfação poder ter esse espaço aberto para poder travar um contato com um número maior de pessoas por meio do veículo de comunicação, que, repito, Costa Rica é brindada com mais esse veículo de comunicação, e estaremos sempre a dispor para esclarecimentos que forem necessários aí para a população, tá bom? O meu muito obrigado e espero poder ter o espaço aberto ao Ministério Público todas as vezes que precisar. TVKF Interativa fica por aqui mais uma vez, agradecendo aos nossos colaboradores que estão por detrás das câmeras, ao Bruno, ao nosso diretor Fabiano, e até a próxima.